Então, pessoal, boa tarde, né, para todo mundo que está presente. Meu nome é Flávio e eu, juntamente com a Ana, vamos apresentar para vocês hoje um pouco sobre a nefrolitise, né? E a gente está sendo hoje acompanhado pelo professor Lucas Brasileiro Lemos, né, que é ele que está acompanhando nossa sessão no dia de hoje. Ele é médico nefrologista e professor auxiliar da UESB, atuando no internato, com as turmas do internato. Bom, então, né, inicialmente, os tópicos de discussão de hoje serão: nós vamos fazer uma breve introdução sobre a doença, né, trazer um pouco dos aspectos epidemiológicos, discutir um pouco da fisiopatologia dela, que essa fisiopatologia que é um pouco, que não é muito bem elucidada, mas existem algumas teorias e a gente vai tentar focar aqui nas teorias, na teoria, uma das teorias mais aceitas, abordar um pouco do quadro clínico desse paciente, como que ele vai se apresentar, como diagnosticar essa doença, como tratar e também como evitar, né, as crises álgicas, que são, então evitar fazer a profilaxia dessa doença, evitar que ocorra a recorrência dela. Então, fazendo uma breve introdução da nefrolitíase, a Riela, o Riela, na verdade, né, o Otto Riela, ele define a nefrolitíase como a existência de pelo menos um cálculo no interior do aparelho urinário. E aí, alguns autores eles definem, eles discutem, né, que existe a nefrolitíase, mas que existe a possibilidade de formação de cálculo em outros locais, como, por exemplo, a litíase vesical, também, porém, então, sugerindo que uma necessidade, na verdade, de definição dessa doença a partir do local onde o cálculo é formado. Mas outros autores, inclusive ela também, esclarece que os cálculos vesicais, eles são cálculos mais raros. Então, geralmente a maioria dos cálculos, como é formada diretamente no rim, como as principais teorias acreditam, defendem essa formação também no rim, então defende-se essa definição como a da doença nefrolitíase. Falando um pouco então dos cálculos, né, já que a gente está falando da litíase, né, que é essa formação desses cálculos, eles são estruturas formadas por cristais, né, e que podem ser ou não sintomáticas. E quando não são sintomáticas, geralmente eventualmente podem ser identificados em exames de imagem quando é feito um exame para, por exemplo, vai fazer uma investigação de alguma alteração abdominal com ultrassom ou com a ressonância, por exemplo, até com raio-x, e aí é identificada então a presença de um cálculo na realização do exame. Esses cálculos, o que vai definir se esse cálculo assim, na verdade sim, não tem algo que define se esse cálculo ele vai ou não ser sintomático, porque esse cálculo ele pode causar sintomas por causar uma obstrução direta no ducto ureteral, que a gente vai falar um pouco mais à frente, ou pela mobilização dele dentro do ducto ureteral, causando uma dilatação da parede, porque como o ducto é uma víscera oca, a gente aprende, quem não estudou, claro, né, mas quem já estudou um pouco de neuroanatomia sabe que a dilatação de vísceras ocas, ela deflagra dor. E aí a gente tem, né, vários tipos de cálculos que podem ser formados. Os cálculos de apatita, webelita, bruxita, vedelita. Então, uma infinidade são vários tipos de cálculos podem ser formados no rim. E mais à frente eu vou voltar um pouco nesse tema para falar de quais são os mais comuns em qual sexo e quais são as possibilidades de formação, por exemplo, quais são os mais recorrentes também. E aí a nefrolitíase ela é uma doença que cursa com crises álgicas intensas. Então esse paciente geralmente ele sempre vai procurar a emergência, né? Geralmente costuma procurar a emergência. É uma doença bastante recorrente, tanto assim que um paciente que tem nefrolitíase sintomática, ele tem chances de ter outro cálculo, né? Produzir outro cálculo que também possa ser sintomático em 80%, né, durante a sua vida, e aquele paciente que é assintomático, ele pode evoluir com sintomas em 50% dos casos, né? E, claro, em 5 anos, todos esses pacientes também, eles podem evoluir também com a produção de novos cálculos. Então, é uma doença recorrente. No achar de um cálculo, já deve levantar para a gente aquela lâmpadazinha que a gente tem que preocupar, porque esse paciente ele tem um grande risco de produzir novos cálculos. Além disso, é uma doença de manejo de alto custo, referido pela literatura, que informa que para cada paciente que é admitido com nefrolitíase, o manejo dele custa em torno de R$ 1.300, mais ou menos. Então, já que a gente está falando um pouco desses dados, vamos dar continuidade aqui com a epidemiologia. Bom, é uma doença a nefrolitíase ela tem uma prevalência de 2 a 3%.
E em países industrializados, a incidência pode chegar até 1%, né? Ela é uma doença mais comum nos homens, na proporção de 2 para 1. Alguns autores referem que isso é porque o homem ele tem uma massa muscular maior do que a mulher e por isso ele produz mais metabólitos que vão favorecer essa formação desses cálculos. Alguns autores também dizem que essa formação desses cálculos ela pode decorrer porque a urina do homem ela já é mais supersaturada do que a urina da já é mais supersaturada não. Ela já tem uma saturação maior do que a urina da mulher, já que o que vai fazer, o que vai propiciar essa formação dos cálculos é essa supersaturação da urina. Eu vou entrar nesses detalhes um pouco mais à frente quando a gente entrar na fisiopatologia. Além disso, né, essa doença ela tem um alto risco, né, de evoluir para doença renal crônica. A gente tem os cálculos coraliformes que são formados, que eles podem invadir toda a pele renal ali e levar esse paciente a complicações renais, que podem evoluir para uma doença renal crônica. A gente tem também obstruções causadas por esses cálculos, quando não resolvidas e quando levadas, quando elas evoluem por muito tempo, né, essa obstrução, esse paciente ele pode ter uma hidronefrose, que eu vou explicar mais à frente, a gente tem uma imagem direitinho ali, ele pode evoluir com hidronefrose, que pode evoluir também para a doença renal crônica, né, a gente pode perder esse rim funcional se essa doença não for tratada adequadamente. Então, abordando um pouco da fisiopatologia da doença, como eu já falei, ela não é muito bem esclarecida, mas a gente tem algumas teorias. Uma delas, na verdade, o que há em comum em todas elas é que essa formação do cálculo ela vai ocorrer pelo desequilíbrio entre a solubilidade, né, dos solutos presentes na urina entre esse desequilíbrio da solubilidade desses solutos, né, e a presença também, e pode ser também por uma ausência por um baixo nível de solvente. Então, o que vai ocorrer? A gente vai ter um aumento da saturação dessa urina, esse aumento da saturação de sais da urina, né, vai levar, então, que esses sais eles comecem a se agregar, comecem a se nuclear e comecem a formar esses cristais. E esses cristais eles vão depender do tipo de sal que forma eles. Então, por exemplo, são sais de oxalato, são sais de oxalato e de cálcio, são sais só de oxalato, são sais apenas de cálcio, tudo isso vai influenciar. Após ocorrer a nucleação da formação desses cristais, a gente tem um crescimento deles, e aí eles começam a se agregar mais e se aglomerar, e quando eles ficam grandes, eles evoluem para o cálculo. Então, o cristal é uma estrutura mais homogênea, né, mais microscópica, enquanto o cálculo é uma estrutura macroscópica e pode ser mais heterogênea. O cristal também pode ser homogêneo, mas é um pouco raro de acontecer isso. E eu vou explicar por que também nos próximos passos. Como eu tinha dito anteriormente, antes da gente adentrar um pouco mais na fisiopatologia, a gente tem que conhecer quais são os tipos de cálculo que são formados pelos indivíduos, a frequência e em que sexo ele é mais prevalente. Isso porque isso vai ajudar a gente a pensar como manejar os casos. Né? Por exemplo, se aparece um indivíduo do sexo masculino com nefrolitíase, então eu já posso pensar, por exemplo, que o cálculo de oxalato de cálcio pode ser aquele cálculo que está impactando ali no ureter, na verdade. Claro que isso não é a máxima, né? Isso só está dizendo que é mais comum ou menos comum, só vai ajudar a gente mesmo a pensar, né, em como manejar, em como delinear mesmo esse caso. E claro, a gente conhecendo também a formação do cálculo é importante porque a gente vai saber como tratar esse paciente adequadamente. Porque, por exemplo, se eu tenho um paciente que forma cálculo de oxalato de cálcio, por exemplo, então a gente tem o oxalato e o cálcio que formam o oxalato de cálcio. Se eu tenho esse paciente, para eu tentar diminuir a produção de cálculos de oxalato de cálcio, eu posso usar, por exemplo, medicações que vão fazer com que esse oxalato e esse cálcio não se liguem para fazer esse cálculo. Então, eles podem se ligar a substâncias solúveis. O oxalato se liga, por exemplo, a outra substância mais solúvel, e o cálcio também, e aí não chega a formar o cálculo. A mesma coisa também com os cálculos de ácido úrico. A gente vai ver, por exemplo, que eles vão estar muito associados, por exemplo, à questão do pH. Eu vou citar um pouco mais detalhes adiante. E aí, como eu tinha dito, né, a gente tem 3 etapas que a gente pode dividir nessa fisiopatologia. Então, a gente tem uma etapa de supersaturação da urina, uma etapa de nucleação dessa urina e uma etapa de formação do cálculo propriamente dita. Então, na supersaturação da urina, a gente tem alguns fatores que podem
favorecer, por exemplo, alterações anatômicas, como o rim em ferradura, que é esse que está mostrado aqui na imagem, ó, onde a gente tem que os dois polos inferiores dos rins eles estão ligados, né, um ao outro, e aí isso propicia uma estase urinária, e essa estase urinária garante o tempo para que para que as outras etapas, né, da formação do cálculo, né, então a etapa de nucleação e de agregação dos cálculos aconteça, também pode favorecer, e os fatores de risco, que eu vou citar mais adiante, por exemplo, uma hipercalciúria, uma hiperoxalúria, um baixo volume urinário também que vai estar associado, pode estar associado a uma baixa ingesta hídrica. E vou explicar por que quando eu citar cada fator de risco. Mas é importante a gente entender primeiro como os cálculos são formados para a gente entrar nos fatores de risco entendendo como cada fator de risco vai se encaixar ali na formação desse cálculo. Outra questão é que o produto de consideração molecular dos sais, ele vai para que seja formado o cálculo, né, para que haja essa supersaturação, ela precisa estar acima desse produto de solubilidade. Então, esse produto de solubilidade, a gente pode entender ele como uma zona de equilíbrio na urina. É claro que não existe essa zona, assim, é uma zona de produtos de solubilidade, uma zona metaestável, que é SSS, e um produto de formação de cristais. Essas três zonas aqui, elas não existem divididinhas certinhas, né? Mas para a gente entender é interessante fazer esse desenho, porque a gente consegue imaginar como que essas concentrações de soluto solvente vai, vão culminar nessa formação do cálculo. Então, por exemplo, aqui na zona de produto de solubilidade, ou seja, a gente vai ter uma região onde o número de solutos e o número de solventes eles estão em equilíbrio. Então, que a gente tem nessa região, nesse nível de concentração, onde a gente tem um equilíbrio entre solventes e solutos, a gente não tem a formação de cálculos. Aqui na zona meta-estável, a gente já tem um desequilíbrio entre solutos e solventes. Porém, isso não quer dizer que seja uma zona de formação de cálculos. Essa zona pode ou não formar cálculos. Porque se a gente tiver, por exemplo, um aumento, né, dessa concentração molecular desses solutos, desses sais, a gente pode então ter a formação do cálculo. Mas se a gente tiver um aumento da concentração, um aumento de concentração um aumento de solvente, na verdade, então a gente diminui a concentração aí dos sais, a gente pode então ter uma não formação de cálculo, um fator protetor. E aí a gente então, a depender que na zona meta-estável, a gente tem, ou a gente puxa para a zona de... A gente pode ter fatores que podem favorecer a formação dos cálculos, puxando aqui para a zona de formação de cristais, ou fatores que protejam, né, para a formação dos cálculos, levando para a zona do produto de solubilidade. Essa zona aqui, a metaestável, ela é a mais importante porque é nela que a maioria dos pacientes, a maioria dos indivíduos normais se situam. Então, geralmente, a urina dos pacientes, ela geralmente né, comumente se encontra com essa concentração de solutos nessa zona metaestável, ou seja, uma concentração variável. Então, hora tem mais soluto, hora tem mais solvente. Porém, o que vai definir se vai ou não formar os cálculos ainda não está bem determinado, mas acredita-se que seja, por exemplo, ou um excesso, né, desses solutos ou uma falta desse solvente. Né? Por exemplo, um paciente desidratado mesmo, ele vai eliminar menos água, então com essa urina, com menos água, essa urina vai se tornar mais concentrada, então ela vai ser uma urina mais cheia de solutos, né, que pode formar cristais e eventualmente formar cálculos, por exemplo. A mesma coisa ocorre quando esse paciente ele começa a liberar muito ácido úrico, por exemplo, né? E aí, mesmo com a liberação de água normal, se tiver um excesso de ácido úrico, esse ácido úrico ele pode se nuclear, formar os cristais de ácido úrico e formar o cálculo de ácido úrico. E aqui na zona de formação de cristais, como o próprio nome dela já diz, é o local, né, a região onde a gente vai ter uma maior concentração desses solutos em detrimento do baixo nível de solventes para esses solutos. Não quer dizer que esteja não quer dizer que esteja normal, né, o nível de solvente, o nível líquido da urina, e vai ter então a formação dos cristais da região, porque a nucleação ela vai estar muito favorecida nesse local, nesse nível de concentração, né, claro. Então, conhecendo essas três zonas, a gente passa para a próxima fase, que seria a fase de nucleação da urina, da nucleação dos cristais, desculpa. Nessa fase de nucleação, ela pode ser tanto primária quanto secundária. Na fase primária aqui, a gente vai ter uma nucleação homogênea. Né? Essa nucleação ela é homogênea porque ela forma cristais puros.
E aí essa concentração iônica dos elementos envolvidos ela vai estar acima do ponto de formação do produto de formação de cristais. Então ela vai estar bem aqui nessa região do PFC. Aqui nessa região do PFC a gente não precisa que exista nada, nenhum precursor para que esses cristais eles possam se agregar, diferente na zona na zona metastável, na zona SS. Porque aqui na zona metastável, os cristais eles podem se formar, por exemplo, um cristal de ácido úrico ele pode se associar com um cristal de oxalato de cálcio e aí formar vários cristais de oxalato de cálcio em cima desse cristal de ácido úrico. Ou um resto epitelial pode ser, com matriz proteica, pode ser a base para a formação desse cálculo também, né? Então, vai favorecer essa nucleação desses cristais. Então, na homogênea, geralmente não ocorre. Tem tanto soluto que os solutos eles se agregam, eles vão formar excesso de nucleação e vão se agregar entre si, formando os cristais puros. Já na heterogênea ou epitaxial, ela não necessariamente precisa atingir a zona de formação de cristais, ela geralmente ocorre ali na zona metastável, né, na zona SS, e aí geralmente ela vai formar os cristais heterogêneos, né, os cristais que não são puros. Então os cristais podem ser formados sobre DDs celulares ou sobre outros cristais. E aí, depois que esses cristais são formados, então eles podem ou não evoluir para cálculos. Não quer dizer que o indivíduo ele elimina cristais, que esse indivíduo é um indivíduo produtor de cálculos. Né? Porque o indivíduo ele pode começar a produzir os cristais, mas ele consegue eliminar esses cristais antes que eles se agreguem para formar o cálculo. Então, isso também é importante. Então, na fase de crescimento e agregação, é a fase que realmente vai ocorrer essa formação dos cálculos. Então, o que acontece? Alguns cristais, né, eles são formados por matriz proteica, eles têm alguma matriz proteica em sua composição e eles podem se aderir ao epitélio renal. E aí, quando eles se aderem ao epitélio renal, eles favorecem essa agregação e esse crescimento dos cristais. Então, imagina, o cristal ele está preso aqui, ele está aderido aqui à pelve renal, a papila renal aqui em cima, né, por exemplo. Acabou de sair, mas só que não chega à pelve, então fica preso aqui na papila. E aí, à medida que vai saindo mais cristais, vão sendo eliminados mais cristais que foram produzidos lá na nucleação, eles vão se depositando em cima desse cristal, desse outro cristalzinho aqui, e acabam formando o cálculo. Né? E aí, esse cálculo, como eu disse anteriormente, ele pode ou não ser sintomático. A gente tem alguns fatores que vão predizer, vão dizer se esse cálculo ele vai ser sintomático ou não. Por exemplo, não quer dizer que um cálculo grande seja sintomático, porque o cálculo grande, por exemplo, nesse caso aqui, ele provavelmente vai ser sintomático porque ele está obstruindo a passagem da urina, então a gente está vendo aqui uma hidronefrose, esse acúmulo de urina na pelve renal, que está dilatando essa pelve renal aqui, ó, e está comprimindo esse córtex renal, aqui, tá vendo? Porque aqui a gente tem a cápsula do rim, né? A cápsula do rim não vai ser dilatada, ela não vai dilatar tanto, então esse córtex vai acabar sendo comprimido, e aqui no córtex a gente tem a unidade funcional do rim, que são os néfrons. Então a gente vai ter isquemia desses néfrons e dependendo do tempo que essa isquemia acontece, ou seja, se essa hidronefrose não é resolvida, a gente tem perda de tecido renal viável, a gente tem perda de néfrons. Então, essa distensão da cápsula aqui, ela é dolorosa porque é uma estrutura de víscera oca também. E só que esse cálculo ele pode ser um cálculo grande, mas ele pode ser um cálculo grande que ele não seja capaz de ocluir essa saída com efetividade. Então, por exemplo, ele pode ocluir uma parte da saída, mas a urina continua passando, então não vai ter essa repercussão toda. Então, ele tem um cálculo grande, ele não sente nada, às vezes vai fazer um exame e descobre que tem um cálculo lá. A mesma coisa ocorre com um cálculo menor, como, por exemplo, um cálculo entre 5 e 10 milímetros, por exemplo, ele pode adentrar aqui no ureter e dilatar a parede do ureter. Quando ele passar dilatando a parede do ureter, ele vai deflagrar dor nesse paciente. Ou ele pode ter um cálculo menor que 5 milímetros também, e que seja sintomático. Ele nunca soube que tem, às vezes só descobre mesmo quando vai fazer algum exame, como eu tinha dito. Então, já que a gente sabe como os cálculos são formados, né, a gente tem que pensar quais são os fatores de risco que levam à formação desses cálculos, né, que podem propiciar uma recorrência, né, em um paciente que já tem a nefrolitíase. Uma delas é o baixo volume urinário. Se a gente pensar que a gente tem urina mais concentrada, né, com menos nível de líquido, com menos nível de água nessa urina, então a gente vai ter uma maior concentração de solutos, né? A gente propicia isso. Então, o ideal seria que esse paciente ele digerisse pelo menos 2,5 litros de água por dia, para que a gente consiga garantir
uma urina mais diluída, porque se a gente aumentar o aporte de água para o nosso organismo vai eliminar a água que está em excesso. Essa eliminação da água em excesso, ela vai favorecer essa diluição desses solutos, né, desses sais ali que vão formar o cálculo. Então, é um dos fatores de risco o baixo volume urinário. Outro fator de risco é a hipercalciúria. Então, a hipercalciúria ela é definida, ela tem outras definições, mas a hipercalciúria clínica ela pode ser definida como uma excreção de cálcio maior que 200 miligramas por dia e com o aumento do nível de cálcio sendo excretado, né, então a gente pode favorecer a formação dos sais, dos sais de oxalato de cálcio, por exemplo, e dos sais que utilizam o cálcio, que se aderem ao cálcio para formar os cristais. A hiperoxalúria também, geralmente por dia a gente elimina 40 miligramas, até 40 miligramas por dia de oxalatos. Porém, o oxalato é bastante solúvel. Porém, quando o oxalato ele se liga ao cálcio, a solubilidade dele ela cai para 5 miligramas por litro. Então, para eu eliminar 40 miligramas em um dia, eu precisaria, e com esse oxalato estando ligado ao cálcio, eu precisaria de 8 litros de urina produzida para diluir, para que ele seja para que ele seja diluído. Então, quando ele se liga, esse cálculo de oxalato de cálcio ele é muito insolúvel, né? A gente pensar que, por exemplo, 8 litros de urina por dia é uma quantidade muito grande, então precisaria de uma ingestão muito maior, de um GC muito maior para tentar dissolver esse cálculo. Então, a hiperoxalúria, né, o excesso de excreção de oxalatos, também é um fator de risco que propicia essa formação desses cálculos. Outro fator de risco é a hiperuricosúria, ou seja, o aumento da excreção de ácido úrico. No homem, ela é considerada como essa hiperuricosúria ocorre quando a excreção de ácido úrico está acima de 800 miligramas diários, na mulher, 750 miligramas diários, que vão favorecer a formação dos cálculos de ácido úrico. Porém, essa formação ela vai estar muito associada também ao pH urinário, no caso do ácido úrico. Por exemplo, o ácido úrico, quando o pH urinário está baixo, deu dúvida agora, mas o ácido úrico, quando o pH urinário está baixo, ele se transforma, ele é excretado de uma forma muito pouco solúvel. Então, o pH baixo ele favorece a excreção favorece a formação de cálculos de oxalato, de ácido úrico. Já um pH alto, um pH mais alto, mais alcalino, na verdade, né? Um pH mais básico, ali, alcalino, favorece favorece que o ácido úrico ele seja eliminado de uma forma mais solúvel, evitando a formação desses cálculos. Porém, o pH urinário, quando ele está muito básico, ele pode favorecer, no caso de infecções, a formação de cálculos de estruvita, né? Porque com as infecções bacterianas ali, elas tornam o pH urinário mais básico, ali a gente vai ter então a amônia atuando nessa formação dos cálculos, nessa formação dos cálculos de estruvita. Então, o pH urinário ele deve ser mantido dentro da faixa de normalidade, não deve ser tanto alcalino, como é o que acontece, por exemplo, nos indivíduos que são veganos estritos ou que são vegetarianos estritos também. E também não deve ser tão ácido nesses pacientes que têm nefroletíase, porque pode favorecer a formação de cálculos. Né? A hipocitraturia, então a baixa excreção de citratos, ela é um fator de risco porque o citrato ele é um inibidor natural da nucleação. Então, se eu tenho uma baixa excreção de citrato, eu posso favorecer essa nucleação desses cristais e favorecer, consequentemente, a formação dos cálculos. Bom, então eu já tinha falado um pouco das infecções. A cistinúria também é outro fator de risco. A deficiência de proteínas inibidoras da cristalização, como o próprio nome delas já sugere, né? Se elas inibem a cristalização da urina e se eu tenho uma deficiência delas, então eu vou ter um fator que vai favorecer a cristalização. Se eu tenho um fator que favorece a cristalização, minha urina pode ter uma concentração de solutos acima do produto de formação de cristais e, consequentemente, eu vou favorecer a formação de cálculos. Posso favorecer a formação de cálculos, não quer dizer que vai haver ou não a formação de cálculos. O uso de medicamentos, por exemplo, a vitamina C, a vitamina D, o topiramato, eles favorecem a supersaturação da urina.
a supersaturação da urina. Então, por exemplo, reposição de vitamina D, que o pessoal agora está fazendo muito nessa época, por causa da Covid, aí, tem que tomar cuidado, porque se o paciente ele já é um paciente com nefrolitise, a gente tem que tomar cuidado, porque essa reposição de vitamina D não deve ser feita indiscriminadamente, porque se esse paciente ele é portador de, né, se ele já é um paciente produtor de cálculos, o excesso de vitamina D pode favorecer a excreção de cálcio, e essa excreção de cálcio, né, pode levar a essa hipercalciúria, e essa hipercalciúria pode fazer com que esse paciente produza cálculos de oxalato de cálcio, por exemplo. Já os antibióticos como a sulfonamida e o ceftriaxona, eles são fatores que também atuam diretamente na nucleação, favorecendo essa nucleação. Então, também tomar cuidado, não passar indiscriminadamente antibiótico para o paciente. A estase urinária, como eu tinha dito, lá no caso do rim, em ferradura, né, que promove aquela estase, ela pode garantir esse tempo também para que aqueles cristais formados possam se agregar e possam crescer, formando os cálculos. E, claro, tem alguns fatores de risco aí, não necessariamente para a formação de cálculos, mas para a nefrolitise, que seria a história pessoal e familiar, a existência da hipertensão arterial e a cirurgia bariátrica. Essas duas, a hipertensão arterial e a cirurgia bariátrica, a referência onde eu encontrei, eles não explicaram exatamente por quê, mas eles referem que esses pacientes eles têm um maior risco de formação, de serem formadores de cálculos, né? De evoluírem para isso. E agora eu vou passar a palavra para a Ana, para ela adentrar no quadro clínico, diagnóstico e tratamento da doença. Nefrolitise, a gente tem que logo atentar à seguinte situação. A nefrolitise vai ter um quadro clínico variável, porque vai depender de como é a composição e qual é a localização desse cálculo e qual é o tamanho dele. Porque muitas vezes o cálculo ele pode se apresentar assintomático. Isso já foi identificado que em 1/3 dos casos, o paciente que vai fazer um procedimento de rotina, e lá ele é encontrado um cálculo na região do sistema urinário. E também pode ser um paciente, ou também pode ser um paciente sintomático, que vai ser aquele paciente que vai ter um quadro de cólica nefrética bem característico, e que hoje em dia, na verdade, os pacientes se referem como uma das dores piores da vida, porque é um quadro bem agudo, intenso, normalmente unilateral, em que a dor vai ser referida no trajeto do sistema urinário. Então, a gente tem os rins como os iniciantes do sistema urinário, os ureteres, que são os canais onde faz a comunicação entre os rins, e a bexiga, que é o local de estoque de urina, e a uretra, que é a comunicação entre a parte mais a bexiga junto com a parte mais externa, que é a região do meio ambiente. E nesse sentido, todo esse caminho que o cálculo pode percorrer, ele vai promover a dor nesses locais. E nesse sentido também, essa dor ela pode ser localizada posteriormente, ou seja, no dorso, na frente, na região mais anterior, mais localizada na subilíaca, nos flancos e na região subilíaca, e também pode ser apresentada nas regiões dos sistemas reprodutores, a nível de testículos e vulvas. Então, a gente observa esse transporte, essa comunicação entre todo o sistema urinário, que pode ter localização da dor. Mas a dor também pode estar mais posteriormente, como eu tinha dito, principalmente na região do dorso, que ela vai estar se apresentando. Esse paciente ele vai cursar também com hematúria. A gente pode pensar na hematúria como tendo em vista o próprio cálculo. A hematúria seria o sangue na urina. Então, esse maior sangue na urina, ele é causado pela presença dos cálculos que provocariam lesões nesse sistema urinário e provocariam essa hematúria, além de náuseas e vômitos, que são
sintomas sistêmicos causados pela a dor que o paciente apresenta. Um outro sintoma, na verdade, é uma consequência de toda essa nefrolitíase, é a infecção urinária, que Flávio já trouxe para a gente, e que o paciente também pode estar apresentando. Então, esse paciente, numa situação se tratando de sinais do quadro clínico, não sintomas, ele vai estar apresentando febre por causa dessa infecção urinária. A infecção urinária pode ser tanto uma consequência da nefrolitíase, ou seja, tem um cálculo impactando a região urinária, favorecendo a proliferação bacteriana, como também pode ser a causa da nefrolitíase, que é o motivo de ter formado o cálculo, a infecção urinária de recorrência. E assim a gente falou dos sintomas e falando dos sinais que esse paciente sintomático vai apresentar. Então, do tipo B, o paciente sintomático, vai ser a face de dor. Então, o paciente vai apresentar uma apresentação de dor e sintomas adrenérgicos, desde palidez, taquicardia, sudorese e dor à palpação da região do dorso. Esse paciente, em se tratando de diagnosticá-lo, a gente vai ter algumas condutas. Vai desde a coleta adequada da história clínica, então a gente sabe que na consulta do paciente a gente precisa fazer uma boa anamnese, que seria a coleta das queixas do paciente, e um bom exame físico, que é a avaliação do estado do indivíduo como um todo, e nessa coleta deve ser avaliado na anamnese a questão da parte de toda a história da doença, se ele já teve recorrência, se ele apresenta ou não análise bioquímica do tipo de cálculo, que a gente vai ver que essa análise bioquímica interfere no tratamento, ou seja, saber qual é o tipo de cálculo interfere em qual tratamento que irá ser feito. Também saber se esse paciente tem histórico na família, os hábitos de vida desse paciente, se ele tem hábitos de pouco consumo de bebidas, pouco consumo de água. Isso vai influenciar na produção dessa litíase. Além disso, a gente tem os exames laboratoriais, que são exames que vão favorecer, não vão diagnosticar, mas vão ajudar a encaixar as peças nesse quebra-cabeça da nefrolitíase. E, nesse sentido, a gente tem exames que são feitos na urgência, porque a gente tem que pensar que, muitas vezes, a nefrolitíase é uma patologia de urgência, ou seja, de urgência e emergência. Então, um local de pronto-socorro vai ser um ambiente em que o paciente pode estar chegando com os sintomas de nefrolitíase. Então, pedir um hemograma completo, avaliar a função renal desse paciente por meio de creatinina, ureia, filtração glomerular, ela vai permitir a gente avaliar como está esse rim, e no caso de precisar fazer algum exame, na verdade, uma cirurgia, avaliar também a coagulação, né, o TTP, o RNI, que vai favorecer a identificar como está a coagulação desse indivíduo para, no caso de uma cirurgia, evitar sangramentos em excesso. Então, esses exames laboratoriais são feitos no caso de uma emergência. E em nível ambulatorial, esses exames podem ser coletados como íons de potássio, de cálcio, de sódio. A gente vai ver que o sódio é muito importante nessa doença. Ele é um facilitador da nucleação do cálcio, né? Ele é um facilitador desse processo. Então, é importante a gente ter em mente esse íon também. E, além desses exames laboratoriais, a gente tem os exames de imagem, que vão ser exames mais focados na região abdominal, que vão permitir identificar
esses, esses, esses cálculos. Lembrando que a gente vai ter alguns exames de imagem, como raio-x, ultrassom e TC. A tomografia computadorizada é o padrão ouro, ou seja, aquele mais recomendado para identificar a patologia. Porém, não é tão acessível como o raio-x. E, nesse sentido, o raio-x, ele tem é importante ressaltar que ele tem uma baixa sensibilidade e especificidade, assim como o ultrassom. E o ultrassom vai ter como vantagem em relação aos demais a questão de não utilizar radiação, podendo ser utilizado em pacientes gestantes, mas é operador dependente. E sobre esses exames de imagem, a gente tem que realçar o raio-x no que tange a identificação do cálculo, porque o cálculo no raio-x, ele vai variar de acordo com o tipo de cálculo. Por exemplo, o oxalato de cálcio vai ser radiodenso no raio-x, ou seja, ele vai aparecer no raio-x e vai ser apresentado de uma forma arredondada, mas o ácido úrico já é radiolucente, então ele tem uma menor chance de aparecer, na verdade ele não aparece no exame de raio-x, e ele apresenta uma forma arredondada ou irregular. A esclerosita e cistina já aparece no raio-x, e a cistina ela pode ter uma variação aí da sua densidade, pode ser menos densa a ponto de ser mais difícil de ser identificado, mas pode aparecer também. E no caso, se não aparecer no raio-x e for muito a patologia, o quadro clínico muito sugestivo de nefrolitise, é importante outros exames para poder facilitar o diagnóstico. Lembrando que exames laboratoriais, exames de imagem, em se tratando de urgência e emergência, eles não são a prioridade em determinado momento. A prioridade, muitas vezes, é tratar os sintomas que o paciente está apresentando. Como se o paciente chega com muita dor, até que você faz todos os exames que precisa ser feito, o paciente não vai ficar esperando, você já começa a fazer o tratamento da dor do paciente. Isso é importante a gente ter em mente. E no caso do raio-x, então, vai ter essas peculiaridades que muitas vezes vai ser necessário, quero dizer, algumas vezes vai ser necessário fazer uma TC para confirmar a nefrolitise, sendo que pode ser por causa de ácido úrico, e o ácido úrico é um dos presentes na nefrolitise. A maioria dos cálculos são de oxalato de cálcio, então vai ser facilmente identificado no raio-x. Aqui a gente tem uma imagem, na verdade a gente tem duas imagens que mostram para a gente os cálculos impactando na região renal. Tanto no raio-x, aqui a gente tem um raio-x abdominal, em que a gente tem o lado direito do paciente e o lado esquerdo. Então, a gente tem um cálculo na região esquerda desse paciente, proximal ao rim. E na tomografia computadorizada também a gente vai ter esse cálculo impactando. A tomografia é feita deitada, então a gente tem a região anterior, a região posterior, que é a vértebra, à direita o rim direito e à esquerda o rim esquerdo. E a gente pode perceber que há uma dilatação, como o Flávio trouxe, uma dilatação do parênquima renal, por causa dessa impactação desses cálculos que provavelmente está provocando uma hidronefrose. É importante a gente ter em mente o diagnóstico diferencial, ou seja, diferenciar de outras patologias que podem cursar com o mesmo quadro clínico. E se tratando disso, a gente tem doenças gastrointestinais, doenças a nível de ginecologia, que vão poder apresentar sintomas parecidos com a nefrolitise. E dentre elas a gente tem a colecistite aguda, a apendicite aguda, a diverticulite aguda, a cistite bacteriana e a pielonefrite. Esses tipos de trazidos vão ser de acordo com
a localização do cálculo. Por exemplo, um cálculo mais distal do rim, ele pode ter uma impactação proximal ao apêndice no intestino e o paciente referidor no flanco direito e ser entendido, né, na região subilíaca como uma dor de apendicite, mas na verdade é um cálculo impactado. E aí a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial entre cada uma dessas. A colecistite seria uma inflamação na bexiga, a pielonefrite, uma inflamação no rim, a apendicite do apêndice, a diverticulite, feculitos, acho que é feculitos o nome, se eu não me engano, que vão inflamar na região intestinal, e a cistite seria uma inflamação da bexiga. A colecistite é a inflamação da vesícula biliar, desculpa. E se tratando do tratamento da nefrolitíase, a gente vai ver que ele também vai ser dividido em duas partes. Vamos ter o tratamento da dor e também o tratamento do cálculo renal. Falando primeiro da dor, a gente tem alguns medicamentos que vão colaborar para que ocorra o alívio da dor de acordo com a intensidade dessa dor. Então, de acordo com o que o paciente esteja apresentando, vão ser associados esses medicamentos, sendo que a Sociedade Europeia de Urologia, ela já traz associação entre AINES e Buscopan para alívio da dor moderada, e em casos mais graves, opioides. O cálculo renal, ele vai ter um tratamento de acordo com a situação que o paciente esteja apresentando, se for uma emergência ou não. A primeira situação que a gente vai trazer é a situação ambulatorial, que é quando se tenta, por exemplo, fazer a terapia de expulsão do cálculo, a TEC, que vai permitir, então, que ocorra a expulsão de cálculos abaixo de 5 milímetros, que consiga, assim, fazer a expulsão. Essa expulsão, normalmente, abaixo de 5 milímetros, ela é em torno de 80% dos casos. E é feita essa terapia para que ocorra essa expulsão. A expulsão, ela tem algumas controvérsias que envolvem o tratamento, que é importante a gente ter em mente. A gente sempre tem que ter senso crítico para avaliação de artigos que envolvam tratamento de paciente. Há artigos de uma maneira geral e artigos que envolvam tratamento. E, nesse sentido, esse artigo de 2016, ele faz um panorama geral de alguns artigos que abordam o tratamento clínico de TEC, que é a terapia de expulsão do cálculo. E ele traz que o que é utilizado como a tanzulosina, bloqueadores de canais de cálcio, nifedipina, que são utilizados para a liberação desse cálculo, não são tão apresentados em artigos que foram feitos identificando a presença ou não da eficácia desse tratamento. Ou seja, não necessariamente o tratamento que se é feito atualmente, ele tem embasamento científico, porque os artigos que foram feitos, se tratando de tanzulosina e nifedipina, eles são artigos denominados com baixa eficácia. É tanto que, por exemplo, esse aqui chegou à conclusão que não tem eficácia, ele traz algumas limitações na sua pesquisa, e esse artigo aqui, ele traz algumas outras limitações. Ele traz que a tanzulosina ela tem uma eficácia em um subgrupo com cálculos em torno de 5 a 10 milímetros, que facilitou a eliminação desses, mas é um artigo que tem
alguns vieses, porque ele, por exemplo, não apresenta ocultação da distribuição dos grupos, ou seja, os grupos não foram divididos de maneira, vamos dizer, aleatória, e isso pode ter influenciado no resultado. Então, é preciso ter esse conhecimento desses tipos de pesquisa para mostrar para a gente que esse tipo de tratamento, ele muitas vezes, como está sendo identificado nos artigos, ele não tem comprovação porque os artigos não foram feitos da maneira adequada, com um alto valor de evidência científica. Outro tipo de tratamento que a gente tem dentro do cálculo renal é a indicação cirúrgica. A indicação é a cirurgia. A indicação de cirurgia é por meio de dor intratável, dilatação da via excretora, associação com infecção urinária, hematura esfoliante, que vão favorecer a realizar o procedimento cirúrgico. E nesse caso de procedimento cirúrgico, a gente vai ter algumas tipos de cirurgias que vão favorecer essa eliminação desses cálculos. A gente tem desde as menos invasivas, começando aqui com a litotripsia extracorpórea, até as mais invasivas, como a cirurgia aberta. A litotripsia, que aqui mostra, ela é um procedimento que vai ser feito com cálculos menores. Então, cálculos menores vão utilizar esse tipo de mecanismo, sendo que ela requer um trato urinário livre para passagem de fragmentos e tem um sucesso de 60% a 75%. E vai ter algumas complicações, como fragmentos de cálculos impactados, que vai ser a destruição do cálculo, mas os fragmentos dessa destruição vai formar impactações, hematoma perinefrético e possivelmente hipertensão arterial. A ureteroscopia é um outro procedimento que é realizado principalmente para retirar cálculos já nos ureteres. Então, no canal de comunicação entre o néfro, entre o rim e a bexiga. Ela também é um procedimento considerado de menos complexidade e vai ser um procedimento já em vista da LECO mais invasivo. Vai ter como complicação estenose ou perfuração de ureter. A nefrolitotomia percutânea, eu vou apresentar algumas imagens de algumas dessas cirurgias para a gente entender um pouco melhor elas. Esse tipo de cirurgia, nefrolitotomia percutânea, eles vão ser utilizados em casos de cálculos maiores. E nesses cálculos, ela vai ser um procedimento invasivo e também vai ter complicações, como sangramento, lesão de sistema coletor, lesão de estruturas adjacentes. E em relação à cirurgia, a gente vai ter elas sendo utilizadas em cálculos grandes, coraliformes, que são cálculos bem grandes também, com uma forma bem irregular, e vai ser um procedimento invasivo que vai ser feito em torno de 5% dos pacientes e vai ter uma recuperação prolongada e maior morbidade. A gente percebe que são procedimentos que são realizados na nefrolitise e que levam a um custo para o sistema de saúde. Então, mostrando para a gente que é uma doença, além de ter um aumento a cada dia na sociedade, eles também levam um aumento, que eu falo no sentido de qualidade de vida do paciente, tendo em vista que é uma doença crônica, ela também leva um aumento de gastos no sistema de saúde. Aqui a gente tem algumas imagens de como funciona a LECO, que seria um procedimento em que o paciente ficaria deitado e um aparelho de litotripsia emitiria ondas diretamente aos rins e que as ondas mecânicas favoreceriam a fragmentação dos cálculos e, assim, a possibilidade de excreção deles por meio da urina. Já a nefrolitotomia vai ser um procedimento, como a gente abordou, mais invasivo, por meio de uma guiagem por meio de um ultrassom
o nefroscópio vai fazer como se fosse a sucção, uma retirada desses cálculos, principalmente os cálculos maiores. A profilaxia da nefrolitise, ela também é muito importante, ela previne as recorrências que acontecem em muitos pacientes, os pacientes que têm pedra nos rins, né, comumente chamado, tem maior chance de desenvolver elas no futuro, então é importantíssima essa profilaxia. E a profilaxia vem desde a análise bioquímica, para saber qual é o tipo de cálculo que a pessoa apresenta, se é cálculo de oxalato de cálcio, de ácido úrico, e assim, limitar alguma coisa, algum aspecto da sua dieta nesse sentido, e é feito principalmente em crianças, em cálculos bilaterais, que são cálculos menos comuns, e cálculos de repetição. Então, no paciente, por exemplo, que chega na emergência, a gente não vai pedir análise bioquímica dele, porque é um procedimento mais de acompanhamento, é mais para o serviço ambulatorial. E também é importante, na profilaxia, a ingesta de líquidos, né? Já foi identificado que consumo abaixo de 1,1 litro por dia, ele é um facilitador da produção de cálculos. Então, a pessoa tem maior chance de desenvolver a litíase por causa de consumo baixo desse solvente. Tanto a água como líquidos de uma maneira geral. Recomenda-se principalmente a água, 30 ml por quilo que a pessoa tiver. Sobre alguns compostos, como cálcio, sódio, proteínas, frutose, sacarose, a gente tem algumas peculiaridades. Interessante que, apesar da principal quantidade de cálculos formados de oxalato de cálcio, não é recomendado parar a ingesta de cálcio. Na verdade, a gente tem até uma baixa ingesta de cálcio em grande parte dos indivíduos. Então, é recomendado a pessoa consumir os alimentos com cálcio normalmente, porque o consumo muitas vezes é baixo e isso pode prejudicar a ossificação de maneira geral. Já o sódio, as proteínas, a frutose e a sacarose, esses precisam ter atenção, porque o sódio ele é um facilitador da hipercalciúria, ou seja, a liberação de cálcio na urina. Então, como ele é um facilitador, ele é um facilitador de cálculos. Além disso, as proteínas, elas favorecem a acidificação da urina, então facilitando o processo de formação de cálculos por meio da acidificação. A frutose e a sacarose eram um dos que eu não conhecia inicialmente, que são os causadores de litíase, e que está envolvido a questão de formação de maior produção de ácido úrico na urina, e também maior acidificação da urina, por isso que elas são menos recomendadas o consumo. Aí alguém pode pensar, a gente não vai poder mais consumir muitas frutas, isso não é recomendado, porque um local rico em frutas, em frutose são as frutas. Na verdade, não. As frutas não é os vilões das histórias. Na verdade, quem é o vilão seriam os produtos industrializados, que são ricos em frutose, que é muito absorvida no corpo. A fruta, por exemplo, ela tem fibra alimentar que diminui a absorção de frutose. Então, ela não é um causador de nefrolitise, o consumo de frutas, e sim o consumo de grandes quantidades de produtos industrializados. Além disso, a redução de peso também é um facilitador do processo de não formação de cálculos. Então, pessoas obesas têm maior chance de desenvolver nefrolitise, além de distúrbios metabólicos que também vão estar envolvidos com essa obesidade. Já foi se identificado que as pessoas obesas também, elas têm maior acidificação da urina, e isso pode cursar
com a maior chance de desenvolvimento da nefrolitíase. Então, é indicada essa redução de peso. E vem, por final, os medicamentos. Os medicamentos que podem ser utilizados como profilaxia vão desde os tiazídicos, né, que seriam diuréticos, que depois eu vou trazer aqui um artigo também que aborda essa questão dos diuréticos, que também é um pouco polêmica. O citrato de potássio, que no caso seria um inibidor da formação de cálculo, como a gente viu, a hipocitratura, ela seria um facilitador da formação de cálcio, então o consumo de citrato é positivo, ele favorece a não formação de cálculos, e o allopurinol, que seria um inibidor da formação de produção de ácido úrico, que também poderia ser utilizado. Então, de acordo com a análise bioquímica, especificamente vai utilizar determinado fármaco. Sobre os tiazídicos, eu trago aqui para vocês, talvez fique pequeno para a gente visualizar, mas eu gostaria de trazer a tabela toda para a gente informar em relação a parte de evidência científica em relação aos tiazídicos, porque pode ser, dentro da prática clínica, às vezes ele é utilizado, mas também ele tem uma base científica pouco comprovada. Inclusive, os artigos que referem ele são artigos antigos. Então, são artigos que, além de serem antigos, eles não apresentam evidência científica elevada. Tanto que eu grifei aqui para vocês algumas das atribuições de uma boa evidência científica que nesses artigos não apresenta, como cegamento dos participantes e cegamento dos avaliadores do desfecho. Então, são artigos que não mostram tanta eficácia, apesar da conclusão deles trazerem eficácias, a metodologia não mostrou tanta eficácia desses procedimentos, desse consumo desse tipo de profilaxia para prevenir o cálculo. Então, mostrando para a gente essa importância de ter esse conhecimento baseado na evidência científica. Inclusive, as diretrizes recentes, elas, quando trazem os tiazídicos, mostram eles como grau de recomendação moderado e evidência científica baixa. Então, já mostrando para a gente que tem pouca evidência científica que mostre, ou seja, faltam estudos mais específicos, mais controlados, randomizados, e com o uso de placebo para facilitar a compreensão desse tipo de medicamento na profilaxia da nefrolitíase. Como conclusões, então, para a gente findar esse momento de apresentação e partir para as discussões, a gente tem, então, que a DRC, que é doença renal crônica, tem como doença de base a nefropatia obstrutiva. Isso mostra a importância dessa apresentação e a importância também da gente expandir esse conhecimento em relação à nefrolitíase, porque ela pode levar a DRC e isso ser mais impactante para o paciente, para o sistema de saúde. Também a gente tem que sempre lembrar que o oxalato de cálcio é o principal mineral dos cálculos e o consumo de água, ele é fundamental todos os dias para inibir a formação de novos cálculos. Então, para profilaxia e também para novas pessoas desenvolverem esses cálculos. Essas aqui são as nossas referências. A gente utilizou principalmente o Riela como referência base e os outros livros e artigos foram para complementar e trazer alguns pontos para a gente discutir também. Muito obrigada. Agora eu vou parar a nossa apresentação para a gente verificar as dúvidas. Sim. Eu acho que, assim, meu comentário parabéns pela aula, isso para vocês aí em graduação, né, sempre é um ganho, tá? São assuntos específicos, né? Por isso estão sendo abordados em liga.
mas é um assunto de prevalência importante, né? E como vocês mostrou na conclusão, também tem correlação aí com doença renal crônica. Agora, quando isso cai para o especialista, eu particularmente até não é uma área que eu gosto muito, apesar de que eu acho que eu preciso gostar, justamente porque a demanda tem aumentado demais, justamente por conta do desequilíbrio de dieta, da correria do dia a dia, as pessoas às vezes bebendo cada vez menos água, etc. Então, cada vez mais preciso melhorar o conhecimento nessa área, tá? Não é uma área que eu me sinto muito confiante, tá? Mas por ser justamente uma área difícil da nefrologia, porque, como vocês mesmos citaram, ainda tem muito do desconhecido, mas ao mesmo tempo tem muita coisa de fisiopatologia envolvendo equilíbrio ácido básico, né? E isso, fisiopatologia renal mesmo em si, na essência. E isso todo mundo sabe que é difícil. A gente sempre tem que estar recordando, tá? E relembrando. Eu acho que assim, teve uma hora na aula que questionou-se lá a associação com a obesidade e quer dizer, com a cirurgia bariátrica. O mecanismo, mais basicamente falando da cirurgia bariátrica e formação de cálculo, é que os bariátricos geralmente eles têm aumenta a absorção intestinal de oxalato e isso acaba, né, vamos dizer, gerando uma hiperoxalúria que, por ser um formador de cálculo, né, um facilitador da formação de cálculo, então ocorre esse desequilíbrio e aí as pessoas tendem a formar mais cálculo, tá? A associação com hipertensão também, que o Flávio questionou na hora, disse que não conseguiu encontrar, na minha mente aqui agora também, eu confesso para vocês que eu não estou lembrando do mecanismo fisiopatológico disso. Então, realmente, depois posso tentar buscar, tentar lembrar disso. Acredito que esteja, né, que possa estar relacionado, sim, a alguma coisa na questão do sódio, tá? Mas não tenho certeza absoluta. Acho que assim, alguns comentários da prática clínica que eu acho que é interessante para vocês, né? A gente atua mais na profilaxia, né? A parte de tratamento. Quem atua mais é o urologista. Então, isso também poderia estar sendo abordado, vamos dizer, numa liga de uro, né? Ou convidando um urologista para participar também nas discussões da nefro. O que a gente acaba vendo é que, infelizmente, muitas vezes os tratamentos urológicos são feitos, né? E os pacientes ficam, às vezes, tendo quadros recorrentes, como vocês mostraram na aula, e muitas vezes o urologista não encaminha para o nefro, às vezes para fazer a profilaxia. Mas a gente também tem exemplos de vários colegas urologistas que pensam diferente, que graças a Deus encaminham principalmente esses pacientes que você enxerga que tem mesmo um erro metabólico no histórico, tem um histórico familiar importante, que a chance de encontrar algum erro no metabolismo dele, né, baseado nesse estudo metabólico da urina, que são os exames que a gente faz de 24 horas na urina, dosando sódio, cálcio, oxalato, citrato, cistina, tudo isso daí que vocês falaram, né? E então a gente consegue, às vezes, em algumas situações, tentar abordar um tratamento profilático para diminuir a formação de cálculo, tá? A gente tem muitos cálculos, né, que tem esse componente hereditário e que geralmente são os pacientes que acabam tendo complicações, porque eles acabam tendo múltiplas intervenções urológicas, então eles desenvolvem infecção urinária de repetição, eles desenvolvem hidronefrose, uropatia obstrutiva, crônica, acabam evoluindo com
né? Às vezes até uma sepse urinária, óbito, enfim, é uma doença que pode aumentar custo e também aumentar até mesmo às vezes mortalidade. E aí essas situações que acabam sendo enxergadas como as mais graves, né, que são recorrentes, que são pacientes que já desenvolvem insuficiência renal, cicatrizes renais, que a gente pesquisa em cintilografias. Esses pacientes, eles precisam ser, às vezes, tão bem investigados que às vezes a gente tem pesquisa até genética, entendeu? Então tem já conhecimento de alguns genes específicos que fazem ter essa hiperoxalúria, por exemplo, familiar. Isso a gente acaba, eu já encaminhei uns 2 pacientes de consultório daqui, por exemplo, para tentar conseguir uma consulta em, em ambulatório específico de litíase em grandes universidades, entendeu? Porque justamente para às vezes fazer estudo genético, para tentar ver se descobre uma causa que seja passível de tratamento ao ponto de tentar, vamos dizer, quebrar o ciclo do paciente acabar migrando para uma doença renal crônica. E o último comentário que eu quero fazer diz respeito aí das crendices populares, porque isso também é muito perguntado para o nefrologista no consultório e tal, né? Então, não sei se vocês leram aí alguma coisa dos famosos chás de quebra-pedra. Vocês leram alguma coisa disso? Eu tinha visto também, professor, mas eu não tinha identificado a evidência de que ele seria eficaz no procedimento de retirada. Mas eu cheguei a ler mesmo. Até numa intervenção que a gente fez da Liga numa feira de saúde, a paciente falou que usou o chá de quebra-pedra e perguntou a gente e falou que foi eficaz para ela, mas eu não encontrei essa relação, não. Pois é, aí fica a grande pergunta, né? A gente saber se o chá ele faz bem pelo efeito da planta mesmo em si, ou se é justamente porque a pessoa acaba aumentando a ingesta hídrica, né? E aí diminui a precipitação aí de cristais, né? Já estudaram muitas plantas, né? Os nomes aí são diversos. Cada vez mais eu ouço um paciente contando alguma planta aí que eu não sei o que que é. Mas o fato é que a gente não consegue nem contraindicar e nem recomendar. Porque o complicado de indicar é que isso acaba sendo uma forma de medicina não baseada em evidência e também é uma coisa que você não consegue mensurar a dose, né? Como é que você vai mandar o paciente, ó, toma 3 copos disso aqui, toma 2 disso aqui. Não tem um estudo que fala lá, ó, a quantidade dessa planta aqui que vai ser ideal para evitar a formação é X. Então, eu não sou muito radical com isso. Eu gosto de orientar eles no sentido de que se quer ter a crença, se quer manter a ingesta, né? Toda crendice popular tem um fundo de verdade. Então, eu falo para eles, ó, bebe, mas bebe com moderação, porque o sentido a gente não tem muito ainda a noção de até que ponto essa planta vai ser placebo, vai ser terapêutica ou vai ser tóxica. A gente sabe que a grande maioria dos medicamentos vem derivados de planta mesmo, então isso com certeza deve ter um fundamento, tá? Com certeza devem ter ações aí de diversas plantas no sentido de ser protetoras, né? Não formadoras de cálculo. E isso vai depender com certeza muito da dinâmica do rim, no trabalho dele diário ali, de buscar o equilíbrio, né? Ácido básico, hidroeletrolítico, etc. Mas o fato é que, então, eu não contraindico, não, sabe? Eu acho que, de uma forma ou de outra, vai servir para beber um líquido. Entendi.
Ótimo. Eu queria perguntar, professor, em relação a encaminhamentos em se tratando de uma doença crônica, o senhor até trouxe dessa relação entre o urologista e o nefrologista, mas em se tratando de doença crônica, envolvendo também a parte de dieta do paciente, é feito normalmente encaminhamento para nutricionista, para acompanhamento de determinados alimentos que são adequados, ou isso fica mais a nível da área médica mesmo? Não, eu penso que tem que ser cada macaco no seu galho, sim, entendeu? Inclusive na própria doença renal crônica, né, que muitas vezes em consultórios os doentes questionam muito a gente, questão alimentar, eu gosto sempre de falar para eles, ó, médicos têm conhecimento básico, simples, por alto de alimento, né? Se não tivesse a necessidade do nutricionista, não existia profissão. Então, eu sempre falo para eles que tem que valorizar, né, a profissão dos colegas. Então, os ambulatórios de litias, de doença renal crônica, né, tudo isso, hoje em dia tem muita gente na área de nutrição que às vezes se especializa em algo assim do tipo. Então, nas grandes universidades, você, aliado ao ambulatório, né, médico, você já tem às vezes a nutricionista lá fazendo a abordagem. Então, isso tem importância, sim. E alguns determinados tipos de alimento vão ter um teor né, mais aumentado de sódio, de oxalato, você vai precisar restringir. Algumas frutas, às vezes, tem um conteúdo melhor de citrato, que é protetor, às vezes você vai favorecer, né, estimular mais a ingesta. Então, isso tem importância, realmente. Certo. Alguém quer fazer alguma pergunta, fazer algum comentário? O professor disse que as considerações dele seriam aquelas. Se alguém tiver mais algum comentário. Então, eu gostaria de agradecer em nome da Lanefro, né? Agradecer Flávio pela apresentação também, professor pela a disponibilidade de tempo de estar aqui com a gente para discutir esse assunto importante. A todos os da Lanefro, Mariana também, que veio aí pela primeira vez conhecer a Liga. Seja sempre bem-vinda. E a gente finaliza aqui nosso encontro. E provavelmente, a gente vai ter mais sessões nesse mês também. No próximo mês, na verdade, mês de maio, a gente avisa vocês no grupo. Ok, Professor. a todos. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Tchau, tchau.